chicos e chicas, bem-vindos à la classe de espanhol de hoje. Professora Leda Jane aqui na área do hashtag Fica em Casa Aprendendo na TV Educação, canal 10.2, todo dia, muito conteúdo, conhecimento para vocês, nos 3 turnos. Então, você pode assistir no seu contraturno de escola e dar aquela reforçada no seu material, no seu conhecimento. Eu convido vocês também para nos acompanhar lá na plataforma Gonçalves Dias, pelo YouTube. Também nós disponibilizamos para vocês apostilas e mais atividades sobre cada tema que nós temos aqui. Ficou com dúvida? Corre lá na plataforma que fica gravado lá para você acessar. Se não dá para assistir pela TV, nos ouça na Rádio Timbira todos os dias no programa hashtag Fica em Casa Aprendendo, das 16 às 17. Rádio Timbira, 1290 MHz. Muito conteúdo para vocês também lá nas nossas audioaulas. Também você pode nos acompanhar no Spotify, pois é, estamos lá na plataforma do Spotify com o hashtag Fique em Casa Aprendendo. E não deixar de nos seguir, curtir, compartilhar e comentar lá no Instagram, @plataforma Gonçalves Dias no Instagram, com toda a programação que nós temos do hashtag Fica em Casa Aprendendo, porque ainda estamos em pandemia, precisamos nos cuidar, as coisas estão voltando ao normal, você já está indo para a escola, mas é bom que você tenha um reforço. Tá certo, galera? E se cuide. Álcool em gel nas mãos, máscara, lave bem as mãos e mantenha o distanciamento social. Vem comigo para a aula de hoje. Nós vamos falar de adjetivos pátrios. Exatamente, adjetivos pátrios também tem na língua espanhola. Eu tenho recebido algumas perguntas em relação a alguns conteúdos que a gente trabalha aqui. E, professora, tem isso em espanhol também? A gramática de espanhol é muito parecida com a gramática da língua portuguesa em todos os aspectos, gente. Todas as classes gramaticais têm. O que acontece de diferente é que algumas classes de palavras têm mais elementos que a língua portuguesa ou menos elementos que a língua portuguesa. Na aula passada, nós trabalhamos a questão da acentuação e vocês viram que a acentuação na língua espanhola, ela só possui um acento, enquanto que na língua portuguesa eu tenho vários. Então, vocês vão ver essas pequenas diferenças apenas, mas tudo tem conjunção, tem análise sintática, tem a análise das palavras, né, das funções das palavras, tem todas as classes de palavras e também adjetivos pátrios faz parte dela. Vamos saber um pouquinho sobre isso. São chamados, adjetivos pátrios nós chamamos em português e espanhol gentilícios, tá? Então, os adjetivos pátrios, que são gentilícios em espanhol, caracterizam as pessoas ou coisas de acordo com as suas origens. Podem ser masculinos ou femininos. Observe os seguintes exemplos. De donde eres? De donde eres? Eu estou perguntando aqui de onde você é, né? Então, soy de Cusco, soy peruano ou peruana. Então, eu sou de Cusco, sou peruana ou peruano, tá? De donde são ustedes? De onde são vocês? Nosotras somos de Brasil. Somos brasileiras. Somos brasileiras. Então, a pergunta é a mesma que nós utilizamos e o adjetivo pátrio também. Quem é do Peru é peruano, brasileiro, brasileira. Observem que eu tenho algumas mudanças apenas na escrita no caso de brasileira, tá? Brasileira, eu estou falando em português, brasileiras é como fica em espanhol. Existem a formação dos gentilícios. Existem alguns detalhes importantes que devemos observar na formação dos adjetivos pátrios em espanhol. É o que nós vamos conferir a seguir. Aí eu trouxe para vocês aqui uma imagem, né, com moças que estão vestidas com camisetas que representam as bandeiras de alguns dos países que são hispanohablantes, países que falam o espanhol. Vocês sabem, nós já vimos também numa aula anterior sobre os países que falam o espanhol, que têm o espanhol como língua mãe. O feminino dos gentílicos, como que se faz? Terminados em O, devem ser formados pela substituição da letra O pela letra A. Então, eu tenho aqueles adjetivos pátrios que são terminados em O,
devem ser formadas pela substituição, tirando a letra O, colocando a letra A. Então, eu tenho aqui brasileño, brasileña. Eu estou me referindo ao feminino, tá? Argentino, argentina. Chileno, chilena. Então, todos esses três que eu falei terminam em O. Então, quando eles vão para o feminino, é apenas uma substituição normal, como na língua portuguesa. Para formar o feminino dos gentílicos terminados em consoante, basta acrescentar A. Fácil, né? Espanhol, espanhola. Inglês, inglesa. Holandês, holandesa. Como nós podemos observar nos exemplos acima, os gentílicos que são acentuados perdem o acento no feminino. É o caso de inglês e holandês, que tem o acento agudo, que é o único acento da língua espanhola, da gramática espanhola, no masculino. Quando ele vai para o feminino, ele perde essa acentuação. Fiquem atentos, isso é uma dica, um macetezinho que uma besteirinha, falta de atenção faz você errar uma questão. Os gentílicos terminados em I e ense permanecem iguais. Exemplos: Iraque, paquistani, nicaragüense, canadiense e estadunidense. Esses, dessa forma, eles permanecem iguais, tá? Todos terminados em I e ense. Não tem alteração para masculino e para feminino. É uma forma única. Los adjetivos gentilícios. Então, vamos falar agora sobre todos esses países que estão aqui. Nós vamos fazer a leitura do país e a leitura do adjetivo pátrio. Então, vamos lá. Afeganistão, afegano, afegana. Albânia, albanês, albanesa. Alemanha, alemã e alemana. Observa que albanês eu tenho acento no masculino e ele perde quando vai para o feminino. A mesma coisa alemã. Angola, angolenho, tá? Eu tenho várias formas de falar. Angolenho, angolenho ou angolano e angolana. Aqui, gente, é angolino. Angolenho masculino e angolenha feminino, tá? Argentina, argentino e argentina. Bélgica, né? Bélgica, belga. Esse aqui não tem mistério, da mesma forma que é em português. Bolívia, boliviano e boliviana. Brasil, brasileño, brasileña, ou também posso chamar de brasileiro e brasileira, sem o i. Canadá, canadiense, canadiense. China, chino para masculino, china para feminino. E nós chamamos em português chinês, né? Chinês e chinesa. Colômbia, colombiano e colombiana. Costa Rica, né? Costa Rica é costarricense, tá? Costarricense. Cuba, cubano e cubana. Então, vocês estão observando que eu não tenho muita diferença ao falar, ao escrever um adjetivo pátrio. São poucas as diferenças, tá? Então, aqui em costarricense, embora eu pronuncie um R vibrante, porque é uma característica da língua espanhola, o R vibrante, eu escrevo ele como RR, que é o nosso dígrafo, tá? Em português. Dinamarca. Dinamarca eu posso chamar de danês, com acento no masculino, e danesa, sem acento no feminino, ou também posso chamar de dinamarquês, acentuado, e dinamarquesa, perde o acento no feminino. Equador, Equador, equatoriano ou equatoriana. Egipto, egípcio, masculino, egípcia, feminino. El Salvador, El Salvador, salvadoreño e salvadorenha. Algumas dessas palavras, gente, tipo essa aqui que eu falei agora, salvadorenho,
Quando nós falamos rápido, vocês observaram que num dos slides atrás eu me atrapalhei na pronúncia? Isso é muito comum, tá? Quando nós não somos falantes de uma determinada língua com frequência, é muito comum a gente se atrapalhar um pouquinho nas pronúncias. Isso é uma questão de prática. Inclusive, na língua portuguesa, muitas das vezes, nós fazemos alguns deslizes e que é nossa língua mãe, né? Então, Emiratos Árabes Unidos. Emirate. Emiratos Árabes Unidos. Emirate. Eslováquia. Eslovaco e eslovaca. Espanha. Espanhol e espanhola. Estados Unidos, estadunidense ou estadunidense, tá? Olha só, a diferença é bem pequenininha. O primeiro estadunidense e o outro eu suprimo a letra O e fica estadunidense, tudo junto. Etiópia, etíope. França, francês, no masculino acentuado, francesa, no feminino sem acento. Gana, ganês, acentuado no masculino, ganesa, não acentuado no feminino. Grécia, griego e griega. Eu gosto muito desse adjetivo pátrio, griego e griega. Guatemala, guatemalteco, guatemalteca ou simplesmente guatemalense. E aí vai entrar naquela regrinha, terminado em ense, não tem masculino, não tem feminino. É a mesma forma para os dois. Guineia, eu estou me referindo aqui a Guiné-Bissau, tá? Guineia, guineano e guineana. Guineano e guineana. Aqui eu tenho mais alguns. Eu tenho Haiti, haitiano, haitiana, Honduras, hondurenho e hondurenha, Hungria, húngaro e húngara. Aqui eu tenho uma curiosidade, tá? Ah, professora, mas a senhora disse que o masculino, quando ele tem acento, ele vai para o feminino sem acento. Não é, toda regra tem sua exceção. Então, a Hungria, ela é uma exceção. Húngaro e húngara, tá? Ele não entra naquela regra. Índia, índio e Índia. Vocês sabem que no português a gente chama indiano e indiana, né? Pois é, que é índio e Índia. Iraque, que é com K, escreve com K, o país, mas a pronúncia, o adjetivo pátrio é Iraque, Iraque. E esse Iraque aí, ele entra naquela regrinha, tá? De terminados em I ou em consoante e ense, ele não tem alteração para masculino e para feminino, ele tem apenas uma forma. Irã, irani, Israel, israeli, Itália, italiano, italiana. Japão, é o Japão, gente. Japão, japonês, japonesa, Jordânia, jordano e jordana. Tem nome de pessoas, tá? Que é Jordano e Jordana. No Brasil, conheço. Então, Jordano e Jordana. Mas eles são, na verdade, adjetivos pátrios na língua espanhola. Quênia, queniano e queniana. Laos, laosiano e laosiana. Lituânia, lituano e lituana. Madagascar, talvez seja o mais diferente do nome do país, tá? Que ele fica malgache, que é Madagascar. Marruecos, marroquí. México, mexicano ou mexicana. Também é fácil. Tá terminando já. Moçambique, moçambiquenho e moçambiquenha. Panamá, panameño, panameña. Paraguai, paraguayo e paraguaya. Peru, peruano e peruana. Puerto Rico, puertorriqueño e puertorriquenha. Esse aqui é muito comum para vocês que assistem série, muita série se passa em Puerto Rico, né? Então se fala muito.
Rússia, russo e russa. Turquia, turco e turca. Uruguai, uruguaio, uruguaia. Venezuela, venezolano e venezolana. Vietnã, vietnamita, tá? Também é a mesma forma como é em português. Bem, esse quadro que nós mostramos aí de A a Z, né? Vocês observaram que nós pegamos os países de A a Z, tá? Ele está disponível para vocês em qualquer plataforma do Google e também basta colocar adjetivos pátrios ou gentilícios que vocês vão encontrar e também lá na plataforma tem esse material para vocês. Perguntas frequentes. Vamos aprender agora a perguntar, né? Então, de onde eres? De onde você é, né? De donde son? De onde vocês são, né? De donde es? De onde é? E de donde sois? Então, aqui eu tenho 4 formas de perguntar para as pessoas de onde elas são, de que país, qual a origem delas, tá? Então, Antônio es de Madrid. Antônio é de Madrid. Es espanhol. É espanhol. Então, aqui, cada uma dessas perguntas, eu tenho que usar, se eu usar todas 4, qual é que é mais correta? Não tem a mais correta. Depende da minha contextualização. Se eu estou perguntando para alguém, eu emissor e outra pessoa receptor, se eu estou perguntando para um grupo de pessoas, vai depender do contexto em que eu estou usando. Vamos mais adiante que vocês vão entender melhor. Susana é de Amsterdã. É holandesa. Mercedes e Pilar são de Lisboa. Aí eu já estou perguntando de onde são, tá? Eu estou me referindo a mais de uma pessoa. Então, Mercedes e Pilar são de Lisboa, são portugueses. Manuel é de Moscou. Manuel é de Moscou. Manuel é de Moscou. Então, é russo. É russo. Juan é de Munique. Juan é de Munique. É alemã. É alemã. Bem, vocês vão conseguir assimilar melhor esse conteúdo fazendo esse treino. E como é que poderíamos fazer esse treino, professor, em casa? Peguem essas perguntas bem aqui, tá? Essas questões bem aqui. Comecem a perguntar para as pessoas de casa. Ensinem como elas devem responder. Façam num pedacinho de papel, escrevam respostas com o nome, utilizando essas frases todas que nós colocamos aqui, tá? E vá fazendo essas perguntas. Você vai treinar a sua fala, vai treinar o seu vocabulário e aprende também bem mais fácil. Uma outra forma que você pode aprender, eu tenho que decorar todos os adjetivos pátrios? Não, mas você precisa ter noção. Porque quando alguém te perguntar, você precisa saber. Como, por exemplo, nós perguntamos, você... Aqui tem um impasse muito interessante, né? Você é de São Luís. Como é que é o adjetivo pátrio de quem mora em São Luís? É são luizense? Não, é ludovicense. Então, é bem diferente. Mas vocês sabiam que tem muita gente que não sabe? Né? Você mora em São José de Ribamar. Qual é o adjetivo pátrio? Ribamarense. Né? Você mora no município de Passo do Lumiar. Qual é o adjetivo pátrio? Luminense. Tá? Então, raposense. Não sei se tem outro para raposa, mas eu conheço só assim. Então, você precisa saber, ter a noção, pelo menos, dos básicos, tá? Dos países mais importantes, dos países hispanohablantes mais importantes. Você tem a obrigação de saber do seu estado, de saber do seu país, tá? Mas na Espanha você não precisa decorar tudo isso, são muitos, mas você pega aqueles Madrid, Alemanha, Argentina, Paraguai, Uruguai, que são mais próximos e que compõem toda a nossa América, tá? Porque você não vai se enganar. Então, eu espero muito que vocês aproveitem e treinem essa aula, porque esse é o exercício que eu estou deixando para vocês. Façam essas plaquinhas, escrevam, vocês vão estar testando a escrita. Distribuam o nome de país para cada um colega, para cada uma pessoa de casa, e faz esse joguinho, esse treino.
Tá certo, galera? Espero vocês na próxima aula. Hasta luego!